pra que serve, aonde uma criptomoeda ela é útil? Eu tô falando agora na sociedade, pra que serve uma criptomoeda? A gente sabe que eu posso pagar algumas coisas com cripto, posso Sim. receber algumas coisas com cripto, mas pô, por que eu não uso já uma moeda que já existe, mano? Por que precisaria de criptomoedas pra pagar e receber, por exemplo? Se até o Bitcoin vale tantos dólares, né? Eu Por não que já podia não fazer em acerta em dólar, pô, me dólar de uma paga vez? tantos dólares na minha conta, eu te pago tantos dólares, por que cripto seria útil pra pagar e receber, sabe? Bom, então, eu vou começar respondendo, assim, primeiro, eu acho que é legal explicar o que que é o Bitcoin, né? Por que que o Bitcoin foi criado. Por O favor. Bitcoin, ele é uma rede digital de transferência de dinheiro entre partes. Tá. A definição técnica é essa. Né? Ele foi criado para ser um sistema financeiro onde você pudesse transferir qualquer quantia de dinheiro independente de um agente central. Né? A rede funciona de forma descentralizada. E essa descentralização, o pilar dela, são os incentivos que a rede dá para as pessoas usarem e colaborarem com a segurança e o desenvolvimento daquela rede. Nisso, o Bitcoin ele nasceu justamente para ir contra, não contra, mas para ser um sistema paralelo ao sistema bancário tradicional. Quando você faz um Pix, uma transferência, o banco ele tem que validar aquilo de alguma Tem um forma. agente mediador ali, Um né? agente central. O Bitcoin não, quando eu te mando uma quantia em Bitcoin, eu posso mandar agora qualquer quantia para qualquer lugar do mundo com liquidez instantânea, pagando uma taxa muito barata, assim, eu posso transferir bilhões de dólares pagando centavos de dólar. E É muito sem ninguém autorizar. Você autoriza e você valida e você confirma que aquela transação foi feita. Eu não fico na mão de um presidente do Banco Exato. Central que pode, do dia Exato. pro Esse, outro... esse é o propósito das criptos. Foi que elas foram criadas para serem um sistema financeiro paralelo ao sistema tradicional. Claro que os dois funcionam em harmonia, né? Mas assim, vou dar um exemplo da Rússia, por exemplo. Quando começou a guerra, a Rússia ela sofreu sanções econômicas, né? Ela ficou impedida de transacionar pelo SWIFT. Ela abriu portas para receber Bitcoin e negociar o seu petróleo. Deve Então, ter assim, aumentado muito mais as transações em aumentou. cripto nessa época, porque Sim. o cara tava com o sistema tradicional bancário meio Não, parado, capenga, né? É travado, assim. Swift é transação internacional, né? Exato. Isso. Eles É o deixaram de Pix usar. internacional. Eles deixaram de usar, não. Eles foram proibidos de usar e eles começaram a usar Bitcoin, que é um sistema que não depende de governos, de países para funcionar. E aí fazendo um paralelo, a Rússia, né, num motivo esdrúxulo, né, de guerra, né, foi bloqueada. Mas se isso aconteceu, isso pode acontecer com qualquer um, né? Qualquer um. Pode, qualquer um. E o Bitcoin tá ali para impedir que essas transações sejam Exato. bloqueadas. Então né? o valor do Bitcoin, assim, é ligado a isso. É você poder ter um ativo que ele é inconfiscável. Né? O governo pode bloquear sua conta bancária, pode bloquear suas ações, seus títulos, mas o Bitcoin ele é inacessível para qualquer agente central. Só você tem a sua chave privada que dá acesso àquele Bitcoin, por isso é uma criptomoeda, né? Porque existe uma criptografia ali, que ele tem uma chave pública, que é aquele endereço grande, com letras e números, e você tem a chave privada, que só essa chave acessa aquele endereço. Então só você tem acesso a ele. O valor do Bitcoin tá aí, assim. Só uma perguntinha sobre isso que você tá falando. O Bitcoin é meu e tá protegido e é inconfiscável se ele tiver numa carteira minha. Enquanto tá na corretora, isso Sim, não é bem perfeito, assim, cara, né? perfeito. Bom ponto. Assim, quando ele tá numa corretora, você já tá ali numa terceira parte, né? Você já tá ali num agente central. Seria confiscável pelo governo numa situação extrema aí, minha Seria legal, com a confiscável, justiça, assim, né? o governo pode pedir o bloqueio da sua conta, pode pedir a corretora para passar os seus dados de E a transação. própria corretora pode bloquear também. Importante falar isso. Dependendo de Ou alguma a corretora conduta minha, pode. né? Um risco maior até. Ou a Exato, corretora isso. pode quebrar, que foi o que Aham. aconteceu com a FTX, né? As Legal pessoas que falar. tinham ativos lá não vão conseguir receber porque a corretora quebrou, enfim. Eles faziam lá um monte de coisa ilícita lá com o capital dos clientes e, nesse caso, você perdeu os seus bitcoins. Existe uma frase no mercado que é assim, not your keys, not your coins. Eu ia te perguntar se isso aí é por isso, então, né? É por isso que você, Aham. quando você tem uma ledger ou uma carteira de papel
que você tem a chave, aí o Bitcoin ele é seu de fato. Quando você tá numa corretora, o Bitcoin tá custodiado com a corretora. Ela só te dá uma conta ali, assim como... É dela até O Pete, que... por É dela, exemplo, é dela. a chave dele fica num chip aqui implantada na mão. da mente do cara, da Mas forma tem holográfica. pessoas Tem que fazem pessoas isso. que fazem isso. Ué, mas é muita responsa isso também. A gente não tá acostumado a ser líder e gestor da própria vida. É a visão que eu tenho na sociedade. A gente Sim. passa a responsabilidade pro governo, passa a responsabilidade pro síndico do prédio, pro Detran, a gente tem esse hábito de passar a nossa responsabilidade das coisas. Então o banco tem que cuidar do meu dinheiro, se tiver algum problema eu vou lá reclamar com o gerente. Aí agora, você tem uma chave que depende de você. Se você Exato, perder, exatamente. acabou a fortuna da tua Acabou, família. A você gente não não- tá acostumado a não ser dono tem da nossa Se vida. você quem- digitar uma letra errada ali numa transferência, tchau. Não vai achar, não vai receber nunca mais. Então, assim, não tem a quem recorrer justamente por ser Exato. descentralizado. Você não consegue estornar uma transferência de cripto.